A gente consegue fazer isso de não abandonar 100%, mas saber que precisa viver diferente por conta daquela uma ou mais de uma grande coisa, sabendo muito bem qual que é o nosso mínimo viável necessário. Eu não vou nem dizer possível. Porque eu entendo que você está falando de rotina. Para algumas pessoas é dormir, é comer, é fazer o exercício, é, sei lá, não abandonar coisas que nos fazem bem, eu estou entendendo que é isso, porque a gente está num período muito exigente, e aí, às vezes, com o excesso de trabalho, é aquela coisa, você precisa mais meditar quando você acha que não tem tempo para meditar. Tá tão corrido que você não tem 10 minutos. É exatamente assim aí que você precisa do hábito saudável. Então, eu não vou nem dizer que é o mínimo viável, possível, mas é o necessário. A gente tem que saber a diferença entre o mínimo necessário e o que seria bom, o que seria ideal. E a gente precisa entender que a gente não precisa fazer tudo para estar saudável. A gente precisa conseguir adaptar. Eu acho que o primeiro passo é aceitar que a gente não consegue tudo. A gente não consegue trabalhar numa grande prioridade, a gente não consegue lidar com uma doença, com uma questão de saúde que nos interna mês sim, mês não, e ainda carregar ideais saudáveis de quem faz tudo muito bem, de quem cuida de si, de quem bate no peito e diz: eu acordei às 5 da manhã, saí para correr, tomei um café, invejável, dormi 8 horas, fiquei fora do celular o dia inteiro, gente. Isso tudo nunca acontece ao mesmo tempo. O passo de aceitar a realidade, Daniele, para mim é sempre o mais difícil. Eu bato muito nele porque eu acho que é o mais difícil para muita gente. E a gente precisa fazer a seguinte pergunta: ah, tô trabalhando numa parada que tá me exigindo, né? O resto meio que parece que eu larguei tudo e depois vou precisar pegar tudo do chão depois. Qual é o único hábito que, se eu mantivesse, eu vou falar hábito porque eu entendo que quando vocês falam rotina, vocês estão falando muito de hábitos, em alguma medida, mais fácil, mais difícil, mas aquela coisa, né, programática, rotineira, etc, etc. Qual é o único hábito que, se eu mantivesse durante esse mês de caos, mais repercutiria positivamente nas outras coisas? Qual é o único hábito que, se eu fizesse, facilitaria até eu ter algum tipo de energia, algum tipo de disposição para não abandonar os outros hábitos? Quando a gente está muito focada no trabalho ou numa questão que está tirando da gente, exigindo, a gente é quase toda daquela questão. Você e aquilo ficam ali numa relação obsessiva, porque você só vê aquilo só vê você e aquilo o tempo inteiro. Isso não é um estado regular. A gente queria priorizar várias coisas, ainda que de um jeito desequilibrado, porque a gente não consegue equilíbrio de forma nenhuma. A gente almeja esse desequilíbrio saudável. A gente não consegue esse desequilíbrio saudável quando a gente está no foco. E a gente precisa entender também que esse foco total não pode ser o nosso padrão. Quando o assunto é trabalho, é importante, ai meu Deus, revezar. Você pode ter meses e momentos obsessivos ao longo do ano, mas é bom você também saber voltar para esse desequilíbrio saudável. Porém, quando você está no momento de se dar 100% para uma coisa que não te permite, você não consegue lembrar das outras áreas da vida, o primeiro passo é aceitar que aquele momento é assim e você não precisa estar sempre lembrando de todas as áreas da vida. Você tem que saber a uma coisa que vai facilitar as outras. Você precisa pensar estrategicamente de um ponto de vista real, de você, Dani, de você, Michele, de você, Marina. Cada pessoa tem que pensar em si e pensar: cara, esse mês tá foda. Tô focada aqui nesse trabalho, tô focada aqui nisso. Não vou conseguir fazer toda essa meia dúzia, essas 10, 15 coisas muito mirabolantes que eu planejei no meu planejamento anual. Vou fazer isso em janeiro, isso em fevereiro, isso em março. Contato com a realidade é organização. Então, você para pensar: será que se eu dormisse bem 8 horas, ou enfim, não sei, qualitativamente ou quantitativamente melhor do que eu estou dormindo, isso me facilitaria ter um pouco de energia de manhã para comer um pouco melhor?
Você precisa saber quais são os hábitos, quais são os vícios que quando você está 100% focada numa coisa, rapidamente volta. Então, eu estou muito focada. Talvez você esteja, consequentemente, muito cansada. Quando a gente está cansada, é fácil largar mão de alguns hábitos saudáveis e começar a cair em padrões antigos. Quais são os padrões que você quer evitar da próxima vez que você tiver um mês muito cheio de trabalho? Mesma pergunta que eu fiz para a Michelle. Quais são os padrões a se evitar? E quais são as coisas que você pode fazer que mais vão facilitar a sua vida? Você tem que concentrar-se na primeira e depois ir para a segunda. A gente precisa, nesses períodos, Dani, diminuir profundamente a quantidade de coisas que a gente está tentando fazer e ver esse efeito dominó. É uma coisa que vai facilitar as outras. E se você conseguir essa uma coisa, aí você vai para a segunda. Então, para mim, a uma coisa que eu vou conseguir nesse mês de muito trabalho é dormir bem. Eu não vou dormir com o celular na mão, eu vou, enfim, tentar dormir profundo. Enfim, faz todo o círculo que você faz para dormir bem. E aí, dormir bem pode ser difícil ou fácil, mas você se concentra naquilo e depois você vai para as outras coisas. É um degrau de cada vez.